Olá, meu amigo e amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, e espero também que essa segunda-feira seja o começo de uma semana muito legal para você. Uma semana que, para algumas pessoas, será muito turbulenta, porque existem alguns prazos aí, gente, no nosso país, que estão correndo, que muita gente não estava prestando atenção. E esses prazos dizem respeito ao futuro do clã Bolsonaro. E dizem respeito sobre as delações, né, de Daniel Vorcara, porque não é mais uma delação. Ele já apresentou uma proposta para a Polícia Federal e uma proposta para o Supremo Tribunal Federal. Isso vai dar muitos panos para as mangas, mas está dando também muitos cabelinhos brancos para as figuras do clã Bolsonaro. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, farei aqui algumas atualizações e trarei notícias muito importantes sobre algumas caminhadas que eu estou fazendo junto com vocês aqui no nosso portal do José, tá legal? Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que sempre no primeiro comentário, além do link do clube de membros, do nosso canal de cortes, que eu sempre coloco vídeos mais curtinhos, coloco ali alguns shorts, tem também um abaixo-assinado para você que está apoiando e quer apoiar a nossa pré-candidatura a deputado federal, que está crescendo e já está começando a virar fato nesse universo político aqui no nosso país. Eu que sou calouro, né, gente? Nunca tinha disputado eleições e agora estou nessa condição de pré-candidato. E a coisa está ficando muito interessante graças ao envolvimento de tanta gente como vocês. Para vocês terem uma ideia, já prestando contas, aliás, estou pensando em fazer isso todas as segundas-feiras, mostrar para vocês como é que está essa caminhada dessa pré-candidatura. Quando nós entramos nesse processo, surgiu a ideia de fazer uma vaquinha virtual. Por quê? Porque é um método transparente, certificado pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde as pessoas físicas, e somente as pessoas físicas, podem doar para os seus pré-candidatos para ajudar na campanha, né? É com isso que a gente conta, e mais do que isso, cada pessoa que faz uma doação, por menor que seja, é muito importante, mas é mais importante ainda o fato da pessoa estar engajada. Todo mundo que faz uma doação, eu recebo imediatamente um e-mail informando que a pessoa fez a doação. Então é muito legal, gente. Eu vejo as mensagens de vocês que estão doando também. E olha, a nossa caminhada aqui está crescendo de uma maneira estratosférica, tá? Para vocês terem uma ideia, ontem nós estávamos na 800ª posição em termos de doação para a campanha. Logo depois que a coisa começou a circular em círculos muito pequenos, antes de eu vir a público falar sobre ela, ela já passou para 589ª, ou seja, que é 589. Depois a gente deu um salto, fomos para 59º, e hoje já estamos nessa posição aqui espetacular. Ó. Primeiro é o Renan Santos, né, em arrecadação, depois vem o Jones Manuel, o Marcel Van Hatten, Kim Kataguiri. Só que é o seguinte, eu comecei a entrar nessa prateleira de cima, gente, porque eu estou aqui, ó, na 33ª posição. É muita coisa para quem começou ontem. Então, gente, muito obrigado a todos vocês estão entrando, como eu disse para vocês. Olha, não importa a quantia que você deu, o importante é ter muita gente engajada aqui no nosso portal. Quanto mais gente engajada, mais a gente fica referenciado, mais a gente fica visível, mais as pessoas percebem que essa caminhada aqui não é uma caminhada solitária, não, é uma caminhada que está vindo com muita gente aqui que está junto comigo, está dentro do meu coração e, sobretudo, está aqui junto com as coisas que nós pensamos e todos os nossos combates nós fazemos, né? Então, aconteceu isso, tá? Eu estou aqui nessa 33ª posição e no estado do Rio de Janeiro, eu estava lá atrás também, né? Comecei lá atrás e agora deixa eu colocar o ranking aqui, gente, aqui, porque é muito interessante a gente ver isso aqui, né? No Rio de Janeiro, vamos ver aqui se aparece as pessoas do Rio de Janeiro. Tem aqui, deixa eu pegar o negócio completo aqui, gente. Vamos ver aqui. Bom, não está dando para mostrar agora, não. Eu perdi aqui, eu ia mostrar para vocês aqui que tem... Quando eles colocam aqui, eles colocam umas fotografias, e aí é legal, né? Ver aqui, que apareceu aqui, ó. No Rio de Janeiro, eu estava lá atrás também, estava lá embaixo, né? E aí comecei a subir também,
e aí depois tá aqui a minha querida Jandira Fegali, fomos subindo, eu estava em décimo, passei para 13º, e agora que eu estou falando com vocês aqui, olha, eu estou na 7ª posição, estou ali com a professora Nízia Trindade, depois vem um povo da extrema-direita nesse ranqueamento, tá? Então, e lá na frente, Elias Jabbour também, muito legal, enfim, ver o Elias Jabbour também liderando aqui no Rio de Janeiro em termos de pessoas que estão apoiando a campanha, né? Então, gente, é muito legal. E eu vou deixar sempre no primeiro link aqui para vocês, né? Para você que quer também se somar aqui à nossa caminhada, tá legal? Que acha que é importante. Então, enfim, toda segunda-feira, então, vou fazer, trarei para vocês esse retrato, né? E aí é o seguinte, deixa eu tirar a figurinha aqui, o jeguinho lustroso do visual, porque a notícia perturbadora para o bolsonarismo é essa aqui, ó. Essa que está na coluna do Lauro Jardim, que eu grifei aqui. Semana crucial. A negociação de delação premiada de Daniel Vorcaro entra a partir de amanhã numa semana decisiva. Uma segunda proposta foi entregue na segunda-feira passada, a primeira foi recusada, mas desde então ela já foi ajustada mais de uma vez a pedido da Polícia Federal e PGR. Olha só, os advogados de Daniel Vorcaro, eles estão apresentando uma proposta de delação premiada, né, para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal, tem que ser a mesma, né? Então, só que no Supremo Tribunal Federal está lá o senhor André Mendonça. Então, enfim, a gente fica com o pé atrás, porque como nós sabemos que ele é ligado ao clã Bolsonaro, se tiver alguma coisa ali complicada para o clã, a gente fica com receio, né, se ele vai aceitar ou não vai aceitar essa delação premiada. Só que tem um problema para essa gente, é porque a mesma delação, ou projeto, ou proposta, está sendo apresentada para a Polícia Federal. Então, se houver um curto-circuito e não aceitarem a delação, isso significa que o Daniel Vorcaro vai ficar encalacrado durante muito tempo, vai ficar muito tempo na cadeia. Ele pode ficar magoado e falar assim mesmo, né? Sobre as coisas ou revelar para a imprensa, revelar um monte de coisa aí que comprometa figuras e, inclusive, comprometa aqueles que quiserem criar obstáculo à delação premiada, como, por exemplo, o ministro André Mendonça, né? Então, ele pode acabar levando as flechadas no meio dessa história também. Isso está deixando, portanto, o povo da extrema-direita com os cabelos arrepiados. Daí a gente chega aqui, nesse mundo paralelo, como é que essa gente está sem assunto e como é que eles ficam procurando futricas, né? É o que sobrou para o Dallagnol, o cara foi procurador da República, o cara ficou envolvido aí com casos, né, de grande repercussão no nosso país, e a gente vai vendo como é que nós ficamos nas mãos de pessoas intelectualmente incapacitadas em relação ao direito. E a gente vê o Jeguinho Lustroso com esse tipo de comportamento aqui, ó. Agora vai! Colocaram o Dilma Rousseff para brigar com o Nicolas. Agora vai! Gente, é quase um programa de fofoca que ele está apresentando, né? O Dilma, que ele se refere, é o Pedro Rousseff, que fez uma live ontem com a gente. Aliás, a live foi muito elogiada, nossa, muita gente assistiu. E olha o que tem de gente em Minas que segue o nosso portal, que está aqui com a gente, que gostou do Pedro. Foi uma coisa meio sui generis, que eu botei o Pedro com o Julian Lemos. Enfim, tivemos audiência de 20 mil pessoas ao vivo, foi muito legal. O Pedro Rousseff ficou muito impressionado, ele ficou muito feliz também, né? Enfim, mas está tocando algumas coisas de comunicação do governo Lula, ou pelo menos do governo para essa caminhada toda aí, e está incomodando figuras como o Jeguinho Lustroso. E aí é o seguinte, eu vi essa coluna aqui do Zero Hora, muito interessante, que o colunista aqui que eu vou falar para vocês, o nome eu perdi agora, não vai aparecer aqui, acho que é o Germano. Ele fala dessa contradição, né, que é tão clara, mas o bolsonarismo não enxerga, deles terem sempre se apresentado enquanto criaturas do mundo do político, né, do mundo político, como criaturas antissistema, mas eles estão encalacrados com o pior que o sistema tem, com a ala mais corrupta do sistema, né? E aí fica difícil explicar isso, né? E aí ele fala sobre a contradição dessa podridão e o filme do clã Bolsonaro, né? Vamos pegar aqui. Bolsonaro emerge das sombras como um justiceiro solitário que enfrenta uma engrenagem monstruosa. Assim é o trailer de Dark Horse, não sei se vocês viram, é um gladiador moral cercado por inimigos poderosos. Né? Paulo Germano é o nome do colunista lá do Zero Hora, né? Deixa eu baixar um pouquinho, que eu acho que o áudio ficou um pouco alto, né? Um perseguido político desafiando sozinho
as elites corruptas de uma nação sequestrada. A trilha ronca como sirene de guerra civil. A fotografia mergulha o guerreiro antissistema em sombras de conspiração. Só que aí o making-off invade a narrativa. Entra em cena um banqueiro preso, pressão por dinheiro, mensagens vazadas, reuniões obscuras. Que maravilha de roteiro. O filme sobre o homem que combate o sistema foi financiado, foi viabilizado nas vísceras, nos porões desse sistema. Quer dizer, Dark Horse virou, involuntariamente, um documentário sobre aquilo que ele pretendia denunciar. Difícil imaginar a ironia maior. Porque o bolsonarismo, ele construiu sua força, seu discurso, em cima de uma premissa muito simples. Nós não somos eles. Nós não frequentamos o balcão de negócios. Não admitimos negociatas, conchavos, compadrios. Temos horror à corrupção. A mistura indecente entre dinheiro, influência e poder. Só que o filme que deveria eternizar essa fantasia moral agora exibe o retrato mais grotesco e caricato da fisiologia da promiscuidade oligárquica. Não chega a ser uma surpresa, até porque sempre houve uma ambiguidade nesses movimentos antissistema. Raramente eles representam, de fato, o contrário do sistema. Quase sempre eles são só uma versão mais ressentida dele. Quer dizer, o problema nunca foi a existência de bastidores, influência, dinheiro, proximidade com os poderosos. O problema era quem mandava nesses bastidores. Quem exercia influência, quem era convidado, quem sentava à mesa. Por isso a contradição de Dark Horse é tão humilhante. O noticiário ao redor do filme não mostra o antissistema se infiltrando no sistema, mostra o antissistema realizando o seu sonho mais íntimo, o de ser reconhecido por ele. Que desfecho patético. Tentaram vender uma cruzada épica, salvacionista, messiânica e entregaram esse enredo constrangedor do rebeldinho deslumbrado com o camarote. O espectador não vai chorar pelo herói, né? Vai dar risada de quem ainda paga o ingresso dessa ilusão. Só que tá arriscado esse filme não rodar aqui no Brasil, não. Já comentei aqui com vocês, eu fiz uma representação junto à PGR para bloquear todo o rendimento desse filme. Então, vai ser difícil uma exibidora topar exibir um filme, fazer arrecadação e depois ter o confisco das receitas, né? A conferir, né? Vamos ver o que vai dar essa história. Existem pessoas na direita que é um negócio impressionante, né? Esse aqui, que é uma pessoa que se apresenta como professor, né? Enfim, ele dá um parecer aqui que ele acha que foi legal os Estados Unidos terem classificado grupos criminosos brasileiros como grupos terroristas, porque isso vai impor aqui no nosso país que as entidades aqui se movimentem, né? Então, quer dizer, a gente precisa de alguém do lado de fora, de conspiradores, de traidores da pátria, para ajudar que a gente resolva os nossos problemas internos, né? Essa é a visão de algumas criaturas lustrosas por aí. E aí é o seguinte, essa contradição toda aqui que o Paulo Germano falou, ela continua com a maior cara de pau sendo dita todos os dias aqui pelo clã Bolsonaro. O Flávio Rachadinha publicou o seguinte: o Estado paralelo está em seus últimos dias no Brasil. É mesmo, senhor Flávio Bolsonaro? Que Estado paralelo que o senhor está falando? As milícias, por exemplo? As milícias, o senhor fez alguma coisa para combater alguma milícia ou o senhor protegeu milícia? E o pai do senhor, durante os 4 anos? Qual foi o grande miliciano ou a grande milícia que foi desbaratada no governo Bolsonaro? Nenhuma! Então, é muita cara de pau, é muito cinismo dessas figuras, gente, que a gente tem que denunciar todos os dias. É muita cara de pau, né? Enfim, gente, mais tarde eu vou voltar aqui, lembrando que eu vou deixar eu vou tentar começar a colocar o QR Code do apoiamento de vocês aqui para o nosso portal, sempre na capinha do nosso vídeo, tá legal? Mas, por enquanto, eu vim só para prestar contas com vocês das coisas que estão acontecendo, da caminhada, e dizer, olha, nós vamos fazer muito barulho aí nesse processo todo, tá legal? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, semana promete, tá bom? Um grande abraço, tchau!